Inclusive essa já passou da hora de transplantar para um vaso. Ela foi cultivada aqui desde semente nesse copinho. Pessoal, hoje eu vou dar 5 dicas aí para quem é iniciante aí no cultivo das suas mudas de rosa do deserto. A primeira que eu vou estar aí ensinando para vocês é que para vocês iniciar aí o cultivo, vocês precisam de um substrato drenante, um substrato que não retém água, para que sua planta não tenha aí problema com podridão. Eu vou estar mostrando aqui, ó, esse substrato aqui que eu preparei. Eu preparo esse e outros. Essa daqui é casquinha de árvore. Tem uma árvore ali no sítio que ela libera um monte de casquinha embaixo dela. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês como é lá onde eu pego essas casquinhas. Mas você pode estar aí utilizando o substrato que você tiver aí na sua casa, que você tiver acesso, desde que ele seja bem drenável. No caso, essas casquinhas, eu preparei elas com casca de arroz e carvão moído. Aí eu misturei para que as casquinhas já são esses pedacinhos aqui, ó. E eu acrescentei a casca de arroz carbonizado e os pedacinhos de carvão peneirado. Eu sempre coloco o meu carvão peneirado. Inclusive, algumas pessoas me perguntam se eu utilizo o carvão de churrasco. Eu sempre vou até um colega meu que produz aí carvão e ele doa para mim as munhas do carvão, aquele resto do carvão que não serve para ele. Mas você pode estar utilizando sim o carvão que a gente utiliza para fazer churrasco, só não pode estar reutilizando o carvão que fica na churrasqueira. Por quê? Porque esse carvão tem restos de sal, gorduras, então vai prejudicar a sua planta. Então, se você pegar ele do pacote novinho e moer, você pode estar assim utilizando. E algumas pessoas também me perguntam por que eu peneiro o carvão. Porque quando fica aquele pozinho de carvão, eu já fiz o teste aqui com minhas plantas. O pozinho do carvão, ele ajuda a manter o substrato mais úmido. Então eu prefiro estar peneirando esse carvão para que não fique aquele pozinho e aí está fazendo com que meu substrato fique mais tempo úmido. Então eu sempre peneiro. Eu recomendo que você peneire, mas se você não quiser, aí fica a critério de você. Mas o meu eu gosto de peneirar. Então a primeira dica é essa, é que você tenha aí seu substrato, não importa como você prepara, se é com areia, porque eu tenho alguns aqui que eu preparo também com areia, com casca de arroz e com o carvão. No caso, esse aqui é um substrato novo que eu estou preparando, estou testando ele já faz uns 2 meses e está dando certo. Mas você pode estar preparando aí o seu da forma que você tiver aí possibilidade de estar adquirindo aí os seus materiais orgânicos para estar preparando seu substrato. A única coisa que realmente importa é que ele não retém água. Quando você fazer a rega, que esse substrato passe toda a água por ele e não fique água acumulada. Esse é o melhor substrato para que você cultive aí suas mudinhas de rosa do deserto. Inclusive, eu até já ensinei né? Que eu cultivo as minhas plantas maiores, que fica exposta aí no sol e na chuva, no quintal. Se você quiser, pode dar uma olhadinha que eu vou deixar aqui no izinho para que você observe lá, caso você queira testar aí com suas plantas. A segunda dica é que você faça a rega aí das suas plantas sempre que for necessário. Tem algumas pessoas que me perguntam quantas vezes por semana que eu molho as minhas plantas. Eu molho minhas plantas sempre que elas estão secas. Essa é a rega. No caso, olha aqui para vocês verem. Essas aqui são mudas novas que hoje de manhã eu fiz a rega delas. E se você observar, esse substrato é tão bom que ele já está seco. Hoje deu um dia de sol, então agora à tarde essas mudinhas estão todas secas. Eu vou ter que novamente fazer a rega delas. Eu reguei pela manhã e vou regar à tarde. Mas você só vai fazer isso com a sua muda se você tiver um substrato como esse, que pela manhã você faz a rega e à tarde está seco. Mas se não for dessa forma, se o seu substrato estiver úmido, então a dica é que você só molhe quando o seu substrato estiver seco. O momento de você fazer a rega é sempre que o seu substrato estiver seco. Mas você pode estar aí me perguntando, Nita, mas como eu vou saber que meu substrato está seco? Se você não souber identificar, até pelo peso do seu vaso, se você tiver hábito de pegar o seu vaso, você vai notar uma leveza quando ele está seco.
Mas se você não conseguir identificar dessa forma, uma outra forma de você identificar se o seu substrato está seco ou não, é você usando aqui, ó, o próprio dedo, colocando aqui na terra aí da sua planta. Se tiver úmido, não precisa fazer a rega. Se tiver seco, aí está na hora de você voltar a molhar a sua planta, porque às vezes tem pessoas que molham uma vez a cada 15 dias. E aí a planta não tem um bom desenvolvimento. E algumas pessoas me falam assim: o que eu faço para que minhas mudinhas fiquem assim, ó, com essa partezinha, o caldex gordinho? Então, gente, para que a sua planta desenvolva bem e o caldex fique gordinho, olha, inclusive essa já passou da hora de transplantar para um vaso. Ela foi cultivada aqui desde semente nesse copinho e as raízes já estão aqui, já não tem substrato mais no fundo do copinho. Tá na hora de eu fazer aí o transplante dessa muda. Então, as mudinhas, para que elas engordem e fiquem aí com esse caldexinho bem gordinho como esse e tenham um bom desenvolvimento, elas necessitam de muita água. Mas lembrando que o seu substrato tem que ser bem drenável, para que você faça a rega e a sua planta absorva a água e não apodreça as raízes. Então, quando você tem aí o seu substrato bem drenável, você pode estar molhando todos os dias, inclusive dependendo do seu substrato, você pode molhar pela manhã e pela tarde, se for o caso desses aqui que eu tenho aqui, que quando bate o sol seca rapidamente. Então, para que sua planta fique como essa daqui, um bom substrato e a rega adequada, é muito importante. E você precisa também estar cultivando a sua plantinha onde ela receba bastante sol, para que ela desenvolva e cresça. Então, a terceira dica é que a sua planta, além de substrato de boa qualidade, de uma boa rega, ela precisa também de sol. A rosa do deserto, ela necessita demais de sol para que ela tenha aí um desenvolvimento bom como esse, principalmente quando as suas mudinhas estão aí, ó, nessa fase aqui, ó, quando elas estão pequenininha como essa daqui, elas necessitam de um bom substrato, de uma boa rega, de bastante sol para que elas tenham desenvolvimento. É a época mais importante para a sua planta desenvolver, é quando elas estão ainda bem jovenzinhas como essas, para que elas tenham um desenvolvimento bom e possivelmente venha aí ser uma planta bem bonita. Então, a quarta dica é, apesar de você ter aí um bom substrato, fazer uma boa rega, deixar a sua plantinha no sol, você precisa também aprender a identificar algumas pragas, porque a rosa do deserto, ela tende a ter muitos tipos de praga. Tem pulgões, tem cochonilha na raiz, tem ácaros e tem também o percevejo, que de vez em quando ataca aí as plantas. E o percevejo, acredito eu que é o pior deles, porque às vezes eles aparecem à noite, a gente não vê, e eles depositam aí uma toxina na planta que apodrece o local que ele atacar, a planta apodrece. Então, se você não notar a tempo, o percevejo ele causa podridão em toda a sua planta. Às vezes ele ataca aqui em cima e a toxina desce até aqui, e quando você vai ver, acaba que você perde sua planta totalmente, você não consegue nem salvar. Quando as suas plantinhas têm aí a cochonilha de raiz, a sua planta tende a murchar essa parte aqui, ó. Ela também deixa de desenvolver, você consegue perceber que a sua planta não vai para frente, ela fica estacionada ali, ela nem cresce, nem engorda, nem sai folhas novas e nem desenvolve. A maioria das vezes pode ser aí cochonilha na raiz. Aí você precisa estar combatendo com algum inseticida para matar essas cochonilhas. Tem também o ácaro, vou estar mostrando aqui, ó, essa planta é uma planta que ela teve ataque de ácaro. Eu estou tentando combater, tem umas mudinhas que estão no outro viveiro, não está aqui, mas as suas folhas, quando tem ácaro, elas ficam desse jeito aqui, ó. Aqui na parte de cima, as folhas ficam com esse aspecto meio amarelado, e às vezes elas amarelam e cai tudo. Não é o caso agora nos meses mais frios, mas mesmo no tempo quente, as folhas amarelam e caem. E embaixo da folha vai estar sempre dessa forma aqui, ó, com essa ferrugem aqui. Então,
Isso aqui é ácaro. Inclusive, é uma das perguntas que eu mais recebo. O que é a folha enferrujada na minha rosa do deserto? Então, sempre que a sua folha tiver com essa ferrugem aqui atrás, é ácaro. É uma praga, um tipo de aracnídeo muito pequeno que a olho nu a gente não consegue ver. Se você tiver um óculos aí, às vezes você consegue ver, mas às vezes nem consegue. Então você pode estar combatendo aí com o Barrage ou com a acaricida da sua preferência para combater o ácaro, porque o ácaro ele destrói toda a sua planta, ela deixa só o talo, a sua planta para de desenvolver folhas e galhos, principalmente nessa parte aqui, ó, a planta cega e deixa de sair folhinhas novas. E aí, se você não combater, sua planta vai ficar apenas os talos e pode até morrer também, porque ela nunca vai desenvolver. Então o ácaro é uma praga aí difícil de combater, viu? Quando você começar aí fazer esse tratamento aí com o ácaro, você vai notar que você terá que aplicar aí o acaricida ou o Barrage de 3 em 3 dias para você combater, porque ele não é fácil, é um bichinho muito pequenininho, mas ele não é fácil de estar combatendo, é muito difícil. Algumas pessoas aplicam aí o veneno para combater ácaro uma única vez por semana ou por mês, acreditando que vai combater o ácaro, mas não consegue. Para combater o ácaro, a gente tem que estar aplicando aí o acaricida a cada 3 dias, porque ele se reproduz em 7 dias, ele multiplica muito rápido. Então, para combater ele, você tem que aplicar de 3 em 3 dias até você notar que conseguiu combater. Combatendo, aí você tem que fazer a manutenção de uma vez a cada 15 dias, tá aplicando aí o acaricida ou o Barrage, que também ajuda a combater ele. Então, é muito importante estar combatendo as pragas das suas plantas. E a última, gente, a última dica dessas 5 dicas é uma dica muito importante. As nossas plantas, elas necessitam aí de um alimento. E qual é o alimento da nossa planta? Além de água, de um bom substrato, elas precisam também de uma adubação. E as plantas mais jovens, como essas aqui, ó, você tem que ter muito cuidado para não estar usando adubos que queimam aí as raízes. As raízes delas são muito finas, bem fininhas, então se você usar um adubo químico e não usar corretamente, uma quantidade bem pequena, você pode estar aí até perdendo a sua planta. Então, eu recomendo que você use aí um adubo de dissolução lenta, que é o Forte Cota, umas bolinhas amarelinhas, que ela leva 3 meses para estar dissolvendo. Esse adubo não queima as raízes, ele é muito bom para mudas mais jovens e para mudas adultas também. E você pode estar usando aí também, ó, esse adubo orgânico, que é a farinha de osso. Eu utilizo aqui nas minhas mudas e o resultado tem sido muito bom. Tanto você pode estar utilizando nas mudas como essas aqui, como nessas pequenininhas, como você pode estar usando nas mudas grandes também que você tiver. Inclusive eu vou estar até mostrando para você como eu uso aqui nas minhas mudas mais jovens. Vou mostrar aqui, ó. Eu coloco o substrato, uma quantidade, dessa forma. Daí eu venho aqui, ó. Isso aqui é quando eu vou replantar as minhas mudas. Eu utilizo aqui, vou usar uma colher de chá, que aqui tem uma colher maior, que é a colher de sopa, e uma colher de chá. Para uma muda desse porte aqui, ó, você só precisa de uma colher de chá. Por quê? Não é porque ela queima a sua planta, mas porque se você usar uma quantidade muito grande, a sua planta vai estiolar. Esse adubo faz sua planta desenvolver tanto as folhas como essa parte aqui de raiz, de tronco, de caudex. Mas se você utilizar uma quantidade muito grande, a sua planta vai estiolar. Ela cresce demais e fininha, então não é legal que você use muito. Ela não queima, eu coloco aqui, ó, e já ponho a minha muda direto em cima aqui da farinha de osso e completo com o meu substrato, que no caso você vai utilizar aí o substrato da sua preferência, entendeu? Aí eu já faço dessa forma aqui, ó, e a minha muda está transplantada. Mas, Rita, minha muda está plantada, eu vou ter que replantar? Não. Para você adubar, você vai fazer desse jeito aqui, ó. Vai abrir um furinho no substrato, vai colocar aqui, ó, um pouquinho. Vai vir aqui no outro canto do vaso, vai colocar outro pouquinho, vai cobrir e vai colocar isso aqui. Prontinho, sua planta está adubada. E a maneira que você for fazendo a rega, esse adubo vai dissolvendo e sua planta vai
recebendo aí os nutrientes que ela precisa, entendeu? Se você quiser ver como eu adubo aí as mudinhas menorzinhas, como essas aqui, ó, essas, eu já fiz até um vídeo ensinando. É só você clicar aqui no izinho e dar uma olhadinha que tem um vídeo lá mostrando passo a passo como eu adubo as mudinhas menores. E é isso aí, gente. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ative o sininho e curte o vídeo para mais dicas.